Olá, pessoal, ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da UOL Web TV, o programa Um Vínculo com Você, onde a gente traz todas as terças-feiras muitas novidades a respeito do empresarial, para que você tenha sucesso. Bom, hoje nós estamos num formato totalmente diferente, né? Nós estamos aqui com um formato híbrido. Dr. Alexandre Tomás está no escritório dele e eu dou agora as boas-vindas para o Dr. Alexandre Tomás. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite. Nada melhor do que falar de digital usando as plataformas digitais, né? Então estamos aí. Estou à disposição para falar de LGPD hoje. Legal, muito obrigada. Hoje foi um desafio, porque o nosso programa é presencial e o Dr. Alexandre não pôde se deslocar e nós conseguimos desenvolver todos os aparatos necessários para poder transmitir esse programa hoje de forma híbrida para vocês. Bom, te agradeço. Nós que agradecemos. A gente vai falar hoje da importância dos impactos da LGPD, na verdade, né? Então, primeiramente, eu quero dar boas-vindas a todos. As pessoas que nos assistem todas as terças-feiras estão aqui conosco às 19 horas ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube da UOL Web TV. Então lembrem-se, pessoal que está no Facebook, pessoal que está no TikTok ou no Quai, corre para o YouTube da UOL Web TV, porque aqui a gente consegue também responder as perguntas de vocês, além, claro, das quais eu mesma irei fazer para o Dr. Alexandre. Bom, como é de praxe, todo mundo já sabe, no início do nosso programa a gente pede para que o entrevistado se apresente, né? Como a gente sabe, as redes sociais, elas existem para unir pessoas. E um ponto muito importante é a gente apresentar a nossa história para que as pessoas nos conheçam verdadeiramente quem somos. Então, doutor Alexandre, por favor, conte um pouquinho para nossos telespectadores quem é a sua pessoa, sua formação, sua história. Obrigado, Flávio, mais uma vez pelo convite, por todo o esforço que vocês tiveram para a montagem do formato híbrido. Meu nome é Alexandre, completo Alexandre José Figueira Tomás da Silva, me conhece como Alexandre Tomás. Eu sou nascido em Cruzeiros, por Lorena, de 2002, sou pós-graduado em Processual Civil e também Direito Público. A minha paixão, na verdade, é o direito eletrônico. Gosto muito de atuar nessa área. É uma área de extrema muitas coisas novas, muitas coisas diferentes, e o direito não está preparado para absorver. Né? A gente atua aqui no escritório, meu escritório aqui no Aquários, na Salmão, e a gente há 10 anos em São José dos Campos, 20 anos de advocacia, e já fui presidente da Comissão de Direito de São José, e são áreas que eu gosto bastante. Hoje a gente atua na área do direito civil, do trabalho também e no direito eletrônico. Bacana, muito bom. É uma história que tem muito a ver com o marketing digital, né? Por isso, a importância da gente estar com a sua presença aqui hoje. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando do porquê, o que ocasionou, quais foram os problemas que ocasionaram o surgimento da LGPD. Na verdade, Flávio, a LGPD trouxe soluções para problemas que são muito comuns hoje em dia no país. Principalmente vazamento de dados. A gente está atualmente com um problema muito grave com o Ministério da Saúde, inclusive, com invasão de hackers e sequestro de dados. A LGPD trouxe regulamentações e vai trazer outras regulamentações próprias, autoridades de dados, proteção de dados, vai trazer, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Específicas para as empresas, serem responsabilizadas em caso de eventual falha ou vazamento de dados. Basicamente a LGPD veio para isso, tá? Para a gente ter uma cadeia de comando, uma cadeia de responsabilidade dentro das empresas, controladores e operadores de dados. Muito importante, né? De extrema importância.
as pessoas agora estão tomando mais ciência de quanto isso é importante e de quanta estratégia pode ser desenvolvida, principalmente quando a gente fala de marketing digital, quanta estratégia a gente desenvolve em cima da captação desses dados, né? Sim. No marketing digital vocês têm captação de leads, tem captação de dados pessoais. Isso é muito importante estar sempre dentro para poder fazer essas questões. Sim. E a gente, já que a gente está falando de marketing digital, logicamente, e tocamos no assunto da captação de leads, tocamos no assunto já dos sites, por que é importante que um site esteja adequado à LGPD? Bom, basicamente, Flávia, a LGPD ela veio para todos os empresários, né? Não é só todo mundo que no mundo virtual. Quem está no mundo virtual de um website, todo mundo precisa de um website hoje em dia. Precisa estar dentro da LGPD, porque basicamente as fiscalizações já podem sofrer e a pessoa pode sofrer alguma multa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela tem que estar preparada para solicitações dos proprietários dos dados, né? Essas são basicamente os motivos pelos quais a pessoa precisa estar ciente da LGPD. Na verdade, assim, imagine que você capta dados de uma pessoa, nome, RG, CPF, ou o próprio endereço, e-mail, que seja. Se a pessoa pode pedir ao proprietário daquele site que anonimize as informações. Olha, você pode manter minhas informações, mas você mantenha de forma anônima, sem que você consiga ligar a minha pessoa aos meus dados. Isso pode ser útil, eventualmente, num tipo de negócio, por exemplo, que faça marketing dirigido para algumas áreas da cidade ou para algum tipo de público-alvo. Imagina que você capta dados ou capta leads de uma pizzaria, por exemplo, para identificar em que horário as pessoas pedem mais pizza ou qual é o perfil das pessoas que pedem pizza no horário X ou Y. Então a gente consegue direcionar, mesmo anonimizando, por exemplo, que na quarta-feira à noite homens pedem mais pizza, homens numa faixa de idade de X a Y, porque passa jogo de futebol, então há aquela demanda por pizza naquele horário. Então você consegue direcionar o marketing para esse público e nesse nível mesmo anonimizado. Perfeito. E bem lembrado a respeito de quarta-feira à noite, né? E quarta-feira à noite realmente é o dia do futebol, né? E, bom, agora, a gente sabe que os sites, inclusive nós já estamos implantando muitos pop-ups já em sites com o termo de aceite, né? E também a política de privacidade. Aí a dúvida, né, principal, somente o termo de aceite e essa política de privacidade já significa que o site está adequado à LGPD? É só clicar ali e pronto, já resolveu? Depende do nível de captação dos cookies do site e mesmo de captação de dados que o site faz, né? Os cookies, para quem não está ambientado com essa informação, o cookie é aquela captação de dados que o site faz, mesmo que você não queira. Ele capta que dia, que hora você entrou, qual que é o IP da sua máquina, você consegue ter algumas informações captadas através dos cookies. E você, com essa política de privacidade, você pode hoje aceitar ou não que esses cookies sejam fornecidos ao site. Por que você capta cookies? Para usar isso de forma também comercial. Sabe aquela ideia que você, às vezes, pesquisa sobre um item de compra e depois começa a aparecer vários anúncios daquela coisa que você queria comprar? Então, aquilo é um cookie. O cookie que da pesquisa que você fez foi direcionado para outros sites que ligaram o marketing direto para você. Então, hoje dá para a gente
Então tudo vai depender do nível de captação de dados que você faz. Como eu disse antes, se você capta dados mais profundamente, vamos dizer assim, você pode... Estou sem seu retorno, tá, Flávia? Caiu a ligação. Você pode ter que prestar conta sobre esses dados. De que forma? O proprietário dos dados pode pedir basicamente 3 coisas. Ele pode pedir que você modifique os dados. Então, às vezes eu mudei de endereço, mudei de telefone e eu quero alterar. Olha, altera meus dados aí, eu mudei de telefone, mudei de endereço. Ou ele pode pedir que anonimize os dados, que essa é a parte, na verdade, talvez mais complexa dentro dos sistemas, manter o cadastro sem manter o principal do cadastro, que é a âncora do cadastro, né, que são os dados pessoais. Sim, perfeito. A LGPD ela traz algumas diferenças entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis também. Então, por isso que eu disse que depende da profundidade dos dados que você capta. Né? Os dados pessoais são aqueles que qualquer pessoa... são os dados básicos, tá? Nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, são os dados básicos, tá? Aquele cadastrinho básico. O dado pessoal sensível é aquele dado pessoal com o qual você consegue dividir as pessoas em pequenos grupos, tá? Então você sabe se a pessoa tem altura de X a Y, você sabe o peso, você pode perguntar eventualmente cor da pele, você pode perguntar a cor dos olhos, tipo sanguíneo, orientação sexual, religião, vários tipos de dados pessoais sensíveis. Isso tudo pode ser mantido eventualmente no banco de dados. Se a pessoa pede para anonimizar os dados, ela anonimiza, mantém os dados, mas apaga os dados pessoais, mas mantém os sensíveis. É o mais estranho que isso possa parecer. E na verdade, para mim, isso não é estranho, né? Porque a gente trabalha com isso. E, na verdade, são os dados que a gente mais preza, mais valoriza. Porque isso Sim. deixa a nossa propaganda atingir um nível de excelência muito mais apurado do que uma propaganda direcionada em massa, né? De uma maneira mais aberta. Perfeito. Bom, eu só queria lembrar para o pessoal que está nos assistindo, né? Ao vivo aí no Facebook, no TikTok, no Quai, para vir para o YouTube, para poder fazer as perguntas no YouTube. Vou pedir para a produção mandar as perguntas para mim na tela, porque eu não consigo abrir aqui por causa do som, tá? Então, continuando aqui, mas uma dúvida que alguns empresários têm, né? Eu não tenho site, eu preciso criar um site para me adequar à LGPD? Bom, se você não tem um site, eu recomendo fortemente que você procure a Vínculo e faça um site. Eles vão fazer com excelência. Mas, não, na verdade, todas as empresas terão que se adequar à LGPD. Né? Ela é uma lei de proteção de dados, e não uma lei de proteção de dados online. Tá? E hoje, todos os bancos de dados estão online. Então, eu tenho hoje uma empresa pequenininha com 2 funcionários. Tem que me adequar à LGPD? Tem. Eu tenho que adequar pelo menos os contratos de trabalho dessas pessoas para a LGPD, dizendo e garantindo a essas pessoas que eu não vou utilizar desses dados para outro fim, senão aquele direcionado no contrato de trabalho. Eu tenho uma empresa gigantesca, vou ter que ter controlador, operador, tudo isso ainda vai ser regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Perfeito. Essa é a dúvida de muitas empresas, né? Tem muitos empresários que ainda não estão familiarizados com a Lei Geral de Proteção de Dados, não sabem ao menos aquilo que ela significa, nem como se adequar a essa lei. Então, eu gostaria de saber se
se você teria dicas para que o pequeno, de diferença, né, de adequação do pequeno, médio e grande empresário, né, a grande empresa, a indústria, que eu acredito que seja muito mais burocrático ainda a implantação de uma LGPD numa indústria. Quais são as dicas, quem procurar, né, no caso, quem é a primeira pessoa, porque existe ainda muita dúvida, procura-se um advogado, né, como o seu caso, que é um advogado especializado nisso, ou procura-se um controlador, né? Eu já ouvi muito falar, não, mas é o controlador que tem que operar a situação, não é o advogado. Existe outro tipo de empresa, além do escritório de advocacia, que também vem executando a implantação da LGPD. Então, eu gostaria de explanar um pouquinho sobre essas dúvidas. Vamos por partes. Em primeiro lugar, assim, a lei não trouxe nenhum tipo de regulamentação ainda para os pequenos e médios empresários, tá? Só para os grandes. Então, a lei, ela traz, imagine o seguinte, para a lei não tem diferença do MEI para a Coca-Cola, tá? É tudo uma coisa só. Ainda não tem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não dividiu isso em pequenos grupos, tá? Isso vai acontecer cedo ou tarde num futuro próximo. Tá? É por isso que os empresários hoje, ninguém sabe muito como se adequar, porque na verdade, nem os advogados sabem, porque não existe regulamentação própria. A regulamentação, ela ainda vai ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, primeira parte, ok. Contudo, isso não exime, isso não tira a obrigação de todos os empresários de se adequarem à LGPD. E qual é a adequação hoje que temos? É a adequação dos grandões. Tá? Então, como é a adequação dos grandes? Você tem que ter um controlador que não pode ser um funcionário da empresa, tá? Que é a pessoa, a empresa que vai ser responsável pelo controle dos dados da empresa. E aí, a partir do controlador, depois vai ter o operador, e aí sim o operador é aquele que no dia a dia mexe com os dados conforme as orientações do controlador. Hoje eu entendo que pela lei, a empresa que capta os dados, ela tem que ter um controlador. Tá? Bem, em tese, teria que ter um controlador. Então, sim, essas empresas que estão oferecendo serviços como controlador de dados, eventualmente, uma hora ou outra, vão ter que ser contratadas. Sim. Contudo, eu acredito que a regulamentação para as pequenas e médias virá de forma que não vai ser necessário um custo tão alto para todas essas pessoas. Tá? Com certeza vai haver uma regulamentação com uma facilitação para as pequenas e médias, para os micros, para que não tenha esse custo. Imagina uma pessoa que contrata uma contabilidade online para ser mais barato, para pagar R$100 por mês, tem que contratar um controlador que custa no mínimo uns R$1.500, R$2.000 por mês. Não inviabiliza o negócio. Sim. Não tem como. Sim. Não faz muito sentido até, né? Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Né? Na verdade, eu não escutei ninguém dizer isso, a não ser eu mesmo. A Lei Geral de Proteção de Dados, para mim, ela se aparenta muito com o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ela é o Código de Defesa do Consumidor dos dados pessoais. Sim. Tá? Então imagine que no começo, quando o Código de Defesa do Consumidor ainda estava sendo implantado, ninguém sabia como se adequar. Ninguém tinha a menor noção de como fazer isso. E aos poucos as coisas foram se encaixando, regulamentações foram vindo, para o pequeno, para o médio, para o grande, e aí hoje a gente tem os PROCONs municipais que fazem esse serviço de fiscalização e apoio ao consumidor e proteção ao consumidor, né? Eu imagino que num futuro próximo ou teremos
pequenas unidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nas cidades, ou talvez um convênio com os próprios PROCONs municipais para cuidar também dos dados pessoais. Certo. Já que a gente está falando disso, então, vamos pensar na grande empresa. Como que a grande empresa faz para se adequar à LGPD? Bom, ela vai ter que ter um controlador de dados, tá? Que, como eu disse, que a nossa lei, na verdade, ela foi em grande parte copiada da GPDR, que é uma regulamentação, uma lei alemã, tá? Então, pessoal que pesquisar sobre a LGPD vai encontrar o termo DPO com muita facilidade na internet. DPO quer dizer Data Protection Officer, é o nosso controlador de dados. Tá, o DPO ele é aquele cara que ele é, no fim das contas, o responsável pelos dados. Tá? Ele que controla os dados. E ele que vai responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vai ter que fazer um relatório sobre todos os dados que a empresa possui e de que forma eles são tratados, para que você captou aqueles dados, com que finalidade aqueles dados foram captados e por que eles estão sendo tratados uma vez por ano para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu imagino, tá, Flávia, isso não está na lei também, isso não não foi regulamentado esse relatório, não foi regulamentado esse relatório de que forma ele vai ser feito, mas eu imagino que isso será uma obrigação anual parecida com um PPRA, um PCMSO. Sim. Tá? Você vai fazer uma vez e depois anualmente você vai modificando aquilo conforme as atualizações que forem tendo. Logicamente, imagine, hoje a gente está falando de captação de pequeno porte, né? Imagine uma captação de grande porte, uma empresa grande que capta milhões de dados, de leads na internet. Sim. Diariamente. Isso é muito, muito mesmo complicado. E os pequenos, doutor? Como que os pequenos já podem começar a se organizar para isso? Ou como que eles já devem começar a pensar para se organizar, os pequenos e os médios, para essa finalidade? A minha primeira dica, na verdade, é adequar os sites, tá? Adequar as redes sociais, sites, enfim, que é o trabalho, basicamente, que a Vínculo faz, com excelência. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, tá? Para quem tem site. O segundo passo seria, se você já tem um sistema de controle de dados, né, de controle dos seus dados pessoais, controle de funcionários, controle às vezes de funcionários externos, né, dos autônomos, vendedores externos. Você tem algum sistema que controla os dados das pessoas ou mesmo de clientes, esteja ciente se esse sistema está adequado ao LGPD. Tá? Se não estiver, atualize ou troque de sistema para que ele se adeque ao LGPD. Quanto antes você fizer isso, melhor. Porque, apesar de não haver regulamentação ainda para os pequenos e médios, o consumidor, o proprietário dos dados, pode pedir para a empresa que anonimize os dados ou que apague aqueles dados do banco de dados. E isso, a empresa tem que estar preparada para fazer isso. Perfeito. E se essa empresa não se adequar, o que pode acontecer? Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada por lei e ainda está sendo montada a estrutura piramidal por baixo dela. Tá? Ainda não temos uma estrutura dentro dos estados e nem nos municípios. Contudo, podem ser aplicadas multas de valores bem altos, assim como as multas constam no Código de Defesa do Consumidor, também constam multas muito altas dentro da LGPD,
Mas, basicamente, o que a gente tem que lembrar é que essas multas, elas são multas para o governo e por descumprimento da lei, né? Uma vez a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizando aquela empresa e verificando que eles descumprem a LGPD, a empresa pode ser multada. Agora, a lei também traz outras sanções além da multa. Tá? Entre elas, algumas que eu considero até mais graves do que a própria multa. Eu dou como exemplo a sanção de divulgação das informações que aquela empresa não cumpre a LGPD na mídia. Complicado, hein? Mas de que forma mesmo, na mídia? Uma divulgação de que aquela empresa está se adequando à LGPD. Houve vazamento de dados da empresa X, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados faz como se fosse um recall. Imagina um anúncio de recall. Tá. Mas é basicamente a mesma coisa. Ou seja, bem negativo, né? Bem negativo. Existe uma outra sanção também disposta na lei de que proíbe a empresa de manipular dados durante 6 meses, 1 ano ou até para sempre. Ou seja, isso pode impactar diretamente no faturamento dela. Pode inviabilizar o negócio. Sim. Dependendo do tipo de negócio, você fecha a empresa. Porque se você não puder manipular dados pessoais, não tem o que fazer. Imagine um advogado, um contador, que se eu não puder mexer com dados pessoais, meu negócio acaba. Sim, sem dúvida. É muito profundo, né? Isso abrange, essa lei abrange os dados de uma maneira muito profunda. E é isso que é muito interessante a gente dialogar aqui, porque é essa profundidade que as pessoas desconhecem, que os empresários desconhecem, né? E quanto tempo será que a gente tem que esperar ainda para até que venha uma regulamentação específica? Flávia, tudo, infelizmente, a gente depende da política, né? Ano que vem é ano eleitoral, então eu espero, sinceramente, que antes de outubro as regulamentações saiam. A gente tenha alguma regulamentação nesse sentido, tá? Mas eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de bastante transformações, várias transformações nesse âmbito, e acredito que as regulamentações venham ou ano que vem ou no próximo, mais tardar. Mas acredito que ano que vem vai ser um ano de grandes transformações aí, as empresas vão ter que se adequar, não vai ter como escapar. Acredito que sim, até por conta das eleições mesmo, como você mesmo disse, sim, né? Agora, quando nas últimas eleições, tivemos as questões de disparos em massa, né? Você só consegue fazer disparo em massa. Você só consegue fazer disparo em massa se você tem os dados pessoais, né? Para direcionar, para criar grupos, para ter. Se você não tem, então assim, a lei também trouxe regulamentação para que você evite esse tipo de coisa. Sem dúvida. Então, isso vai ter que sair antes de outubro, pelo menos. Isso inclui até mesmo um disparo numa lista de transmissão pelo WhatsApp, por exemplo? Sim. A rigor, se a gente for levar a lei na ponta da faca, como se diz, todas as pessoas de uma lista de transmissão têm que dar o seu ok de que concordam estar naquela lista de transmissão. O que torna isso, assim, inviabiliza listas de transmissão, basicamente. E sabe que eu tenho reparado que cada vez mais, até eu tenho sofrido esse impacto, eu tenho percebido que o nicho de imobiliárias está invadindo muito, a lista está utilizando muito a ferramenta do WhatsApp com a lista de transmissão, né? A gente trabalha também para esse segmento imobiliário, mas a gente atua com o processo de automação, que aí visa a levar a informação através do e-mail, né? Mas antes de você disparar o e-mail, você dispara um e-mail com a informação sobre a LGPD, solicitando o consentimento da pessoa para que você continue mandando os e-mails. Agora, já quando a gente fala da lista de transmissão pelo WhatsApp, por exemplo, ninguém me pediu permissão, né? Essa semana mesmo, eu bloqueei
2 contatos que não estavam na minha lista me mandando imóveis. Eu não tenho interesse de comprar nenhum imóvel agora, né? Perfeito. E isso se eu tivesse, por exemplo, se eu quisesse, se eu fosse uma pessoa que quisesse causar algum problema para essas imobiliárias, eu poderia? Poderia. Isso é extremamente perigoso. E, em verdade, sim, você poderia fazer uma denúncia no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informando o nome, CNPJ, e informando que aquela empresa, aquela imobiliária, não cumpre a LGPD. E aí poderia ocasionar uma fiscalização, e essa fiscalização poderia ocasionar em multa ou nessas sanções que eu te disse. Sim, perfeito. Então isso aí isso que a gente está conversando hoje é uma baita de uma dica para que as pessoas abram os olhos, né? E até mesmo Sim. das ações que elas estão executando, porque tem muita gente que está executando a ação sem nem lembrar que a LGPD existe. E aí a gente vê que a maioria dessas ações são realizadas de forma inadequada por microempresas e médias empresas, algumas, né? Porque, na verdade, as médias para cima já têm uma visão um pouco mais delicada dessa área, até por conta de trabalharem já com um marketing mais profissional, né? Então eles recebem um outro tipo de aparato ali, recebem uma orientação. Mas o micro, às vezes, não. Ele se vira muitas vezes sozinho, ele divulga online sozinho. Então, como que o micro que faz a divulgação sozinho pode se adequar? É diferente daquela média empresa que já faz uma captação de leads em parceria com uma agência mais profissional? Bom, o que eu sugiro ao micro é que faça sempre as coisas com cuidado. Já que você é um pequeno microempresário, tente fazer a divulgação de forma pequena também. E aí, pegando o consentimento dessas pessoas para que recebam de forma, dizendo que, ok, gostaria de receber a sua propaganda, o seu marketing, sempre com cuidados. Tá? Não é porque você é pequeno que você tem que fazer tudo mais ou menos. Sim. Né? Você pode também... hoje a gente tem todo o conhecimento do mundo na internet. Basta dar um Google, dar uma pesquisadinha, né? Ou consulte um advogado para saber, olha, eu sou pequeno, que eu gostaria de fazer um evento de marketing, uma operação de marketing assim ou assado, como é que eu posso fazer? Sim. E aí o advogado vai te indicar. Ou mesmo vocês aí do marketing sabem bem como fazer e como ajudar. A gente sabe como fazer, né, algumas aplicações, né, diante das ferramentas que a gente utiliza. Mas a gente não tem o conhecimento profundo de como aplicar a LGPD, e é aí que a gente entra com a parceria com vocês, advogados, para poderem orientar os nossos clientes, né? Inclusive que a gente já fez essas indicações. Aproveitando esse momento, o seu escritório, ele atende o micro, o médio e o grande? Qual é a sua abrangência de atuação no escritório? E também, considerando aquele profissional liberal, né, a pessoa física, que hoje em dia tem muito profissional liberal atuando como empresário, né, mas ele é uma pessoa física. Sim, na verdade o nicho de mercado que o nosso escritório atua é para o pequeno e para o médio. Tá? Nós não atuamos com grandes empresas, nem com empresas de porte muito grande. Né? Especialmente porque essas empresas normalmente têm corpo jurídico interno, tá? Ou essas empresas exigem um nível de dedicação do escritório como se fosse um jurídico interno. Então nós não atuamos com empresas grandes, só pequenos e médios. Certo.
Então a gente pode dar esse suporte para os pequenos e para os médios. Acredito que para o ano que vem, como eu disse, vai ter bastante regulamentação nisso, e a gente pode até fazer uma segunda parte, se houverem novas regulamentações, a gente pode até voltar a conversar sobre isso. Uhum. E eu posso dar essas indicações, sempre em parceria com vocês, nesse sentido, ensinando e ajudando o pequeno e o médio como se adequar e como fazer essas operações de marketing sem ficar exposto. Perfeito. E a pessoa física? Essa pessoa física que é o empreendedor lá, o coach, o consultor financeiro, o consultor empresarial, a pessoa física, enfim, ele não tem nome jurídico, mas ele atua como uma empresa, na verdade, mas ele é um profissional liberal. Ele tem que se preocupar com isso? Ele tem que se preocupar sim, tá, Flávia? Mas ainda não existe regulamentação específica para a pessoa física, tá? Na verdade, a pessoa física nem deveria estar controlando tantos dados pessoais de outras pessoas, né? Ela pode ser responsabilizada, inclusive, eventualmente civil e criminalmente sobre a perda desses dados, né? Ou vazamento desses dados. Então, ainda não existe uma regulamentação específica para as pessoas físicas. Como eu te disse, haverá uma regulamentação no futuro específica para os pequenos e os médios. Hoje, o que devemos fazer é estar preparados dentro do que a lei permite, do que dá, do que é possível para os pequenos e os médios. Perfeito. E hoje, onde que já é possível exigir que seja aplicado a LGPD? Nos dias de hoje. Hoje, nós podemos exigir, nós como consumidores, né, pessoas físicas, podemos exigir o cumprimento da LGPD basicamente e principalmente das grandes empresas. Então, bancos, operadores de telefonia, operadores de cartão de crédito. O que acontece muito, Flávia, a pessoa que aposenta começa a receber ligações de bancos oferecendo empréstimo, isso não pode. Uhum. E muitas pessoas caem em golpes. Exato, porque vaza dados, né? De alguma forma os dados vazam. Então, tudo isso tem que ser, a gente tem que exigir que essas grandes empresas cumpram a LGPD, porque para elas a regulamentação já existe e já tá valendo, né? Sim. Então, eu não raro recebo ligações de empresas de telefonia. Eu ia tocar nesse assunto agora. Oferecendo para mudar de plano, para mudar de operadora, várias ofertas imperdíveis. E aí a minha resposta é sempre a mesma. Eu não quero, e eu quero que você apague meus dados. E eu quero a gravação dessa ligação. Se você fala essas três frases, a pessoa desliga e não vai mais te ligar. Ela vai colocar um asterisco ali no seu nome, dizendo que, enfim, porque ela não vai te dar a gravação e eles também não vão apagar. Sim. O que a gente pode fazer? Eventualmente gravar essa ligação, fazer uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que essa empresa não respeita a LGPD. A gente tem que exigir o cumprimento dela. Mas aí a gente vai um pouco mais além, né? Porque, por exemplo, para a pessoa chegar numa denúncia dessa, ela tem que desenrolar o atendimento telefônico com o atendente para descobrir, né? Porque muitas vezes o atendente ele fala que ele é da Vivo, da TIM, mas ele é de uma empresa que representa a Vivo ou a TIM, né? Não importa, os dados vieram da TIM. Então a TIM, quando você assinou, aí que tá. A LGPD, ela trouxe proteção exatamente nesse sentido. Quando você faz um cadastro na TIM, por exemplo, ou na Claro, ou na Oi, enfim, qualquer operadora, você faz um cadastro, você não autorizou que aquele cadastro seja utilizado para outro fim que não seja o específico relacionado ao seu plano de telefonia. E eles pegam esse cadastro, vendem para outra empresa
para que outra empresa utilize como captação de lead telefônico, phone marketing, enfim, não sei exatamente como é que se chama isso. Sim. Mas ligam para nesse sentido. Você não autorizou isso. Então, é sim direito do consumidor, direito da pessoa física exigir dessa empresa que pare de utilizar os dados nesse sentido. Bacana, muito bacana. Muito rico, né, as suas informações. E nós temos uma telespectadora aqui que está perguntando, né, a Meire, ela está perguntando: e se eu perceber que os meus dados estão sendo mal utilizados, o que eu faço? O que eu posso fazer? Bom, basicamente, primeiro, obrigado pela pergunta, Meire. O primeiro ponto é entrar em contato com a empresa da qual os seus dados estão sendo mal utilizados, que você acredita que seja de lá que tenha saído isso, e pedir para que eles apaguem o seu cadastro. Tá? Esse é o primeiro passo. Né? O segundo passo é você... Claro, se for uma empresa da qual você não consegue se livrar, imagina assim, você tem uma conta num banco e esse banco passou a vender seu cadastro para uma corretora de seguros, te oferecer seguros, para uma outra empresa de consórcios, para uma empresa de venda de carros, enfim. A dica que eu dou é, ou você tira a conta daquele banco e denuncia ele na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na NPD, ou você pede para que seus dados sejam anonimizados naquele banco. Né? Apague os meus dados pessoais, mantenha só os sensíveis. Mantenha os dados pessoais só porque é essencial para dentro da operação da conta. E ela continua a pergunta, caso a empresa seja multada, esse valor da multa é convertido para ela? Pela utilização dos dados dela? Não, na verdade esse valor não é convertido para o consumidor, para o proprietário dos dados. Esse valor ele é convertido para o governo mesmo, ele é uma multa administrativa. Tá? Se você tem os seus dados vazados ou os seus dados utilizados de forma indevida, o caminho é uma ação de indenização por danos morais contra essa empresa. E aí sim a empresa vai ter que te pagar uma indenização pela utilização indevida dos seus dados. Ou seja, daí essa pessoa, ela tem que procurar, no caso, um advogado para poder entrar com uma ação, certo? Ela pode, inclusive, no Juizado Especial Cível, mover uma ação até 20 salários mínimos sem a necessidade de advogado. Certo. Tá? Então, ela, teoricamente, se for fazer um pedido dentro do Juizado Especial Cível, ela não precisa de advogado. Bacana. Até 20 salários mínimos. Certo. Nós temos aqui também o David. O David está perguntando: quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter considerando a LGPD? David, obrigado pela pergunta. Se é uma pessoa física, cuidado com os seus dados pessoais. Tá? Sempre que eu converso e às vezes dou palestras sobre direito eletrônico, o que eu costumo dizer é o seguinte: tudo que você faz na vida real, no mundo real, tente reproduzir no mundo virtual. Tá? Então, se você encontraria uma pessoa que está vendendo uma coisa na rua e imediatamente preencheria um cadastro para ela, com seu nome, RG, CPF, nome da sua mãe, número do seu cartão de crédito? Acho que não. A gente desconfia das pessoas que estão na rua, né, que a gente encontra. Por que a gente não desconfia de um site que aparece pra gente, ou uma propaganda que aparece às vezes num canal no YouTube, ou de um site que a gente está visitando que a gente nunca viu antes? Fala, nossa, o preço dessa televisão tá metade do valor, vou comprar agora, e preenche tudo lá. É ter esse cuidado, é ter esse cuidado com seus dados. Né? Hoje, os dados pessoais, eles são o novo petróleo. Né? Ter os dados pessoais é muito mais valioso do que ter bens materiais, porque com os dados pessoais você consegue direcionar o marketing de forma efetiva, como você acabou de dizer.
Essa é a questão dos dados pessoais. Tem que ter muito cuidado. São seus dados, né? É seu tesouro, né? É seu nome. Antigamente a gente tinha muito isso, né? Os nossos avós dizendo, olha, meu nome, eu não quero sujar meu nome, eu quero que o nome da minha família. Hoje se perdeu um pouco disso. A gente tem que lembrar um pouco disso. Os nossos dados, nosso nome é muito importante. Verdade. Antigamente zelava-se muito pelo nome, né? E hoje a gente tem que zelar bastante por nossos dados pessoais. É isso Mais aí. ainda. É isso aí. Bom, doutor Alexandre, foi um imenso prazer tê-lo aqui conversando conosco. Nós estamos caminhando para o fim, mas antes de caminharmos para o fim, eu gostaria de que você nos explicasse como que o seu escritório pode ajudar as empresas ou as pessoas físicas com relação à LGPD e até mesmo com relação a outros serviços que o seu escritório desenvolva. Tá, obrigado pela pergunta, Flávio, e mais uma vez obrigado pelo convite. Bom, em relação à LGPD, a gente pode ajudar, o escritório tem um serviço, a gente pode ajudar as empresas à adequação em relação aos contratos e também em relação às informações gerais que a empresa tem que ter para essa adequação. Tá? Nosso escritório também tem área de direito civil e também tem área de direito do trabalho, como eu disse antes. Então, a gente está à disposição para ajudá-los nessas áreas. Muito bacana. E qual é o seu site, qual é o seu Instagram ou outras fontes de comunicação? Meu Instagram é Alex Tomaz, ALEXTHOMAZ. E o meu site é Abdala Tomaz, ABDALATHOMAZ, abdalatomaz.adv.br. Legal, perfeito. Bom. Tá bom? Se alguém quiser mandar um e-mail, tiver ainda alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, meu e-mail é advocacia@abdalatomaz.adv.br. Digita para nós aí no chat. Aí a produção coloca na tela. Coloca o site, por favor, o Instagram e o e-mail. Aí a produção coloca na tela para nós, por favor. Bom, pessoal, esse é um tema de extrema relevância, né? É um tema, assim, digamos, mais pesado, né, de se conversar. Não é tão fácil, né, de compreensão, mas é um tema que atinge diretamente a todos nós, tanto como pessoas físicas, que temos que entender dos nossos direitos e também dos limites que as empresas têm que seguir com relação aos nossos dados, quanto nós, como empresários, como nós podemos nos adequar, né? Quais os caminhos que já são cabíveis a nós, como pequenos, médios empresários, o que já podemos realizar dentro do escritório, porque como o doutor mesmo falou, é necessário nos adequarmos com a nossa própria rede de colaboradores, entre o contrato da empresa com os nossos colaboradores, entre o contrato da empresa com os nossos clientes, né? No nosso caso mesmo, o caso da Vínculo, os nossos grandes clientes, já nos mandaram solicitação há tempos atrás, pedindo como é que chama, doutor? Aquela adição contratual, né? É o aditivo contratual. Aditivo contratual, para que a gente enviasse o aditivo contratual correspondente a que a gente já estava nos adequando às normas da LGPD. Exatamente. Então, muitas empresas têm entrado em contato com termos de responsabilidade de operador de dados. Então, o controlador manda um termo de responsabilidade para os operadores, dizendo assim, olha, você está operando com dados que são meus, então você vai operar os dados, mas eu vou te dizer como operar esses dados. Eu vou te dizer se eu disser para você apague dado X, você tem que apagar. Se eu disser para você, me dê um relatório do que você fez com os dados, você tem que me dar. Tudo isso. Hoje tem acontecido bastante isso entre as grandes empresas.
Maravilha. Muitas dicas, muito ricas. Espero que as pessoas estejam aproveitando muito. E para a gente encerrar agora, então, qual seria a sua última dica sobre a LGPD e a proteção de dados para as pessoas e para as empresas? Bom, em relação às empresas, o que eu recomendo sempre bom, todo mundo sabe o que fazer, sabe, Flávia? A gente, quando vai no médico, antes de ir ao médico, se a gente está com uma dor, o que seja, a gente sabe o que fazer. O médico vai dizer, olha, se alimente bem, não fume, não beba, ou beba socialmente, se exercite com frequência. A gente sabe o que fazer, a gente já sabe isso. Então, bom, a dica que eu dou principalmente é procure um advogado. Se você está com uma dúvida jurídica, procure um colega, procure um advogado, que ele vai saber te dar a melhor solução, o melhor caminho naquele sentido. Tá? Se você tem alguma dúvida em relação a sites, procure alguém que é profissional nisso. Não vá atrás de pessoas que são curiosos. Procure uma empresa profissional de marketing, como a Vínculo. Então, a gente tem que sempre procurar um profissional dentro daquela área. Né? E não é diferente dentro da área jurídica. O pessoal acha que tem aquela ideia que advogado é muito caro, que advogado é inacessível, que advogado não é isso ou aquilo. Não, tenta conversar. Hoje temos mais de 5.000 advogados em São José dos Campos. Conversa com algum deles. Bacana. É sempre importante. Sim, perfeito. É uma dica excelente, porque realmente os empresários acham que quando fala-se em advocacia, né, em advogados, nossa, que tudo vai sair muito caro, não é verdade? E aí evitam. E muitas vezes quando chegam na gente, né, a gente tem o termo de uso e a política de privacidade padrão. E a primeira coisa que eu falo para os empresários o correto é que você pegue esses documentos e analise com o seu jurídico. Você tem jurídico? Não. Então eu posso te indicar um. Né? Porque a gente sabe que o padrão não aplica-se a todas as realidades, né? Que existe a necessidade da customização, não é verdade? Sim. Na verdade, todo mundo sabe aquela velha frase, né? Cada caso é um caso. Sim. E é mesmo. Né? Cada contrato vai ser um contrato, cada caso vai ser um caso, cada empresa vai ter suas peculiaridades. Né? Então, normalmente, o padrão não serve. Né? O mesmo sapato não vai servir para mim e para você. Né? Então a gente tem que, cada pessoa vai ter uma especificidade, vai ter cada empresa vai ter um detalhe específico. Perfeito, é isso aí. Eu gostaria de enfatizar, né, a todos os telespectadores, inclusive aos nossos clientes, que por favor procurem o Dr. Alexandre Tomás, que é um advogado também de excelência, que nós acreditamos e por isso o convidamos para participar conosco desse bate-papo, o qual trouxe um conteúdo extremamente rico e valioso para todos vocês. Então fica aí a minha dica, não se apoie apenas ao termo de uso e à política de privacidade padrão, né, que existe. Precisa fazer a customização com o advogado. Bom, doutor Alexandre, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Agradeço muitíssimo o seu tempo. Eu que agradeço, Flávia, mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu agradeço, estou à disposição aí sempre que vocês precisarem. Maravilha. Espero que em 2022 possamos falar novamente sobre esse tema com mais novidades para o pessoal. Uma ótima noite. Com certeza. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Aqui na Uau Web TV, vinhetas, jingles, chamadas de carro de som e muito mais. Pois quem não é visto, não é lembrado. Uau Web TV, sempre com você.